Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Dois fatores para a interpretação correta. Tenha comunhão com o Espírito Santo e seja humilde. Né, Pastor Francisco? Vamos lá? Então, passo a palavra para você agora. Amém, amém. Boa tarde. Deus abençoe a vida de vocês. Que onde quer que essa palavra esteja chegando, que a presença do Espírito Santo ela já esteja invadindo o espaço, te trazendo paz, te trazendo, derramando sobre a tua vida uma unção de sabedoria. Então, como disse o pastor, o primeiro passo é você ter um coração ensinável. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos nos tornar como crianças. E é justamente nesse aspecto, não é da infantilidade, não é nesse ponto, mas no ponto de você ter um coração ensinável, de você ser dependente, de você sentar para ouvir. Então, eu espero realmente que Deus já esteja movendo o teu coração, que você também tenha um coração voluntário para ouvir, para aprender e depois para multiplicar essa mensagem. Nós temos crescido grandemente quando nós sentamos para ouvir, para nós crescermos em Deus. Nós somos semelhantes àquele bambu chinês, né? Primeiro nós temos que crescer para baixo, né, pastor? Não é isso? Ele passa um bom tempo da vida dele crescendo para baixo, para depois alçar voos. E nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês justamente uma palavra que Deus nos tem dado, que vem bem de encontro com tudo isso. O Espírito Santo é maravilhoso, que ele já vem trazendo para nós desde o início a direção, né? Preparou o ambiente. Graças a Deus. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor que está em 2 Timóteo 4:5. É uma recomendação de Paulo para Timóteo. E ele fala assim: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu propósito. Eu quero frisar aqui: faça o trabalho ou faça a obra de um evangelista. E a gente vai tratar hoje muito sobre identidade, que foi justamente o final da mensagem do evangelista pensador, estava falando sobre isso, né, sobre identidade e função. Amém. Que hoje nós temos trabalhado, nós temos tido grandes dificuldades de manifestarmos o reino de Deus, porque a igreja está meio refém, sabe, pastor? A secularização e a mudança de mente, a fuga dos princípios, né? A gente foi se distanciando da nossa origem e isso tem trazido algumas mazelas. E eu quero trazer aqui para você que você vê que Paulo não coloca um rótulo em Timóteo: você é evangelista. Então você é um evangelista, a partir de hoje faça o trabalho, seja um evangelista. Não, ele falou: faça o trabalho, ou seja, nós temos que estar flexíveis à direção do Espírito Santo. Nós podemos executar diversas funções, o que for pedido por Deus. Nós não podemos nos fixar num rótulo. E muitas vezes o grande problema hoje da igreja é que nós... a pessoa chega, a gente põe um carimbo, igual o gado, né? A gente chega e marca, né? Fala: você é músico? Nos meios mais pentecostais. A irmã louva, né? O irmão louva, o irmão prega, pronto, você já cria um segmento, você já destina a pessoa para um lugar, sem cuidar
de transformação daquela pessoa, do novo nascimento, né? Porque hoje a gente vai falar muito sobre isso, você ser antes de fazer. Grande dificuldade, o grande problema hoje é que nós temos uma régua muito humana, muito natural, muito carnal para tratar com a igreja. Eu louvo a Deus, eu sempre testemunhei a respeito do nosso ministério, o senhor sempre foi um dos alvos, porque eu falava assim, eu acho incrível lá, porque lá não tem aquela idolatria de músico, o cara é músico. Eu chegava assim e falava, só vai tocar hoje? Não sei, não sei. Se tiver que precisar, eu vou, senão era indiferente. Qualquer um dos músicos lá, música era só mais um dos segmentos. Ia ficar lá no estacionamento, ia cuidar das crianças, era tudo igual. Então, essa percepção de servo e de não idolatrar posto uma grande cura, mas que hoje faz muita falta na igreja. Sim. Hoje a pessoa, ela por culpa nossa mesmo, eu falo por uma visão errada que nós colocamos desde o início, como igreja ocidental, né? A pessoa acaba perdendo a identidade por causa da função. Ela já não é mais um servo de Deus, ela já não é mais um filho de Deus, uma filha de Deus. Ela não é um pecador que foi alcançado pela graça. Não, eu sou músico. Não, eu sou pregador. Não, eu sou evangelista, sabe? Então, esse título rouba a identidade, porque você precisa ser transformado, você precisa nascer de novo, e aí o que você vai fazer vai ser só fruto desse novo nascimento de uma regeneração, né? Sim. Passado por esse processo, aí sim nós vamos poder realmente estar ativo no reino, mas aí já não vai ser, não tem nada a ver com a nossa identidade, não é isso que nós somos. Nós estamos fazendo coisas, mas porque já somos filhos de Deus, porque nascemos de novo. Então é necessário inverter essa ordem, né? Eu me lembro até de uma vez o Theo Hayashi falando sobre isso. Um amigo dele, muito amado, falou: Theo, eu quero vir servir aqui com vocês, eu quero vir aqui, então o que eu vou fazer? Eu quero fazer as coisas para Jesus. O que eu tenho que fazer? Eu falei, não, você não vai fazer nada, não. Não. Como assim não vou fazer? Não, você vai sentar, você vai ser curado, você vai ser amado, você vai saber quem você é em Cristo Jesus. Eu falei, não, mas como assim não? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, não, você não precisa fazer nada, você precisa nascer de novo. Você precisa, mesmo você sendo cristão, mesmo você precisa ser transformado. E depois, o fruto disso, o fruto da sua transformação vai ser manifesto em serviço, mas não é o serviço. E muitas pessoas hoje estão fazendo sem ser, né? Elas realmente executam algo, mas elas não são aquilo, elas não são cristãos ainda, elas não foram transformadas. E o que acontece? O problema vem quando a gente começa, como igreja ocidental, eu gosto de falar bem, a ir alocando as pessoas como se fosse uma empresa, né? A opção de um eletricista. Opa, irmão, você tem, eu faço artesanato. Opa, vamos. Não, Ministério de arte. Mas não é nada disso. O evangelho não é nada disso. O evangelho é a apresentação da obra poderosa feita por Jesus, um plano de salvação, resgate, a transformação daquela vida, a salvação daquela alma. Amém. Ponto. O fluir disso, o transbordar disso na família cristã, né, como serviço, isso é uma outra questão. Isso é uma questão secundária que vai se manifestar naturalmente, mas nunca pode ser a porta de entrada. Porque muitas vezes nessa porta de entrada a pessoa nunca passa disso. Pastor. Pode ver, pessoas que estão há muito tempo, não servir lá 10 anos, você vai ver a pessoa não é transformada. Como assim se estava servindo? Como assim estava no altar? Como assim se você estava envolvido nas coisas? Porque não é cuidar dessa questão da pessoa ser transformada antes, da pessoa ser tratada antes, da pessoa realmente passar por um processo de regeneração, de transformação, de discipulado. A partir daí, depois, durante esse processo, as coisas vão acontecendo, né? A pseudo-necessidade da igreja, ela não pode ser desculpa para você aceitar o pecado. Amém. O irmão ele é meio desconcertado, mas nós sabemos como é que vai ser. Ele é o maior dizimista, como é que vai ser? Tem como, né? O irmão está certo, o irmão tem suas falhas, mas não tem músico sem ele. Como é que vai ser?
Ah, não, mas o prédio é do irmão, então ele tem os ataques. Não pode. E por conta dessas desculpas, da necessidade da igreja, a gente tem aceitado sabe, absurdos. Então está ficando um ambiente que não difere mais do mundo. Você não consegue. Falando, gente, o pessoal daqui de dentro está pior que o lado de fora. O pessoal explosivo, o pessoal sem domínio próprio, o pessoal manifesta um fruto do Espírito. Nada. Por quê? Porque foi aquela pessoa está ali para suprir uma necessidade. E na mente dela, ela passou a não ser uma pessoa necessitada da graça de Deus, mas uma resposta para uma emergência. E o orgulho já vem em cima disso, não é isso, pastor? Quando falam, pô, irmão, sabe, não abandona nós não, como é que vai ser se o senhor sair daqui, sabe? Deus enviou você aqui, irmã, você é a única, se você sair daqui... Sentir, nada poderemos fazer. Exatamente. Quase que isso, né? Exatamente. Então, quer dizer, você quando você vê a igreja ocidental, negociando dentro desses parâmetros, né? Fala, gente, nós precisamos de Cristo, e apenas de Cristo, e Ele é poderoso. A gente não precisa, pastor. A gente não precisa competir com o mundo, não. Temos que ter o nosso. Cadê os nossos? Como é que a gente vai estar aqui sem os nossos painéis de LED? A gente não precisa disso, não. Sem a banda, como é que a igreja vai funcionar sem a banda? Não, a gente não precisa de banda, não. A gente não precisa, não. Se a gente não tiver um shurg lá para falar, não, a gente não precisa disso, não. A gente precisa de Jesus, precisa da graça de Deus. A gente precisa realmente dessa dependência total. As conversões mais sinceras, a gente vê isso, a gente acessa as redes sociais e vê adoradores incríveis, às vezes estão sentados em toco de árvore, não é assim, pastor? Não tem, a igreja não tem parede, não tem teto, não tem nada, mas um amor por Jesus. Então a gente não precisa. Essa questão da estética, isso é uma coisa ocidental que tem matado a gente, porque dá a impressão que Cristo não é mais o suficiente. A gente precisa, não. A gente precisa concorrer com os filósofos, porque a gente precisa de uma eloquência tal, a gente precisa, sabe, satisfazer a nossa plateia. A nossa plateia é muito requisitada. Eles não vão gostar de uma mensagem simples, sabe? A gente inverteu os papéis. Nós, povo, povo de Deus, nós, igreja do Senhor, nós necessitamos do Senhor e nós necessitamos ter um coração quebrado, porque sabemos que nós é que precisamos, nós somos necessitados. Nós estamos ali ouvindo as palavras de vida eterna que só Ele tem. Então não importa o nível de importância que as pessoas têm na sociedade. O prefeito, o governador, o presidente, não importa. Ali somos todos carentes da graça de Deus, estão todos necessitados do perdão, da redenção, da salvação que é em Cristo Jesus. E esse é o lugar. Todos ali estamos num lugar de dependência, num lugar de estamos ali porque nós precisamos de Cristo e não o contrário. E a gente precisa abrir os nossos olhos para isso. Se tornou um local hoje onde as pessoas precisam. Você vai convidar uma pessoa para a igreja, parece que você é um guia turístico, né? Não, vamos lá, ó, nossa igreja tem sala para as crianças, olha o nível, olha o estágio. Não, temos 4 bandas lá, você vai amar o louvor. Não, você precisa de ver. Vai no domingo que o pastor é PhD e não sabe. A gente está vendendo o quê? A gente está trazendo essa pessoa. A gente está corrompendo a pessoa antes dela ter um contato com Cristo. Eu já vi um irmão falar assim, vai lá na minha igreja que lá pode beber. Olha como é que nós chegamos nessa história, sabe? Não, depois tem uma tabacaria do lado, a gente vai para lá, sabe? Na outra não pode. Depois tem um churrasquinho, o pastor libera. Vai falar assim, vou lá porque Jesus muda a nossa vida. Exatamente. Olha, você está perdido, eu estou perdido. A comunhão com Deus é tremenda. Exatamente. Olha, irmão, você está indo para o inferno. Você está arriscando a sua salvação, vai buscar Cristo, que você você não sabe o tanto que você está precisando, você está às portas do inferno. Você vai ter uma perdição eterna, você vai sofrer por toda a eternidade, você vai perder você e tua casa. Você toma vergonha na sua cara e vai buscar Cristo pelo teu bem. Cristo não precisa de você para nada. Ele é Deus e vai continuar sendo Deus.
independente de você, mas você precisa de Jesus, você é o necessitado, você é o carente, o que você pode dar para um Deus que tem todas as coisas? Agora, ele pode, pela misericórdia dele, estender a vida eterna para você. E é essa a questão. Nós dependemos de Cristo, nós precisamos, nós estamos. Então, é muito importante que a gente realmente volte para a pregação do Evangelho. Né? Nós não estamos vendendo, nós não estamos abrindo uma casa de entretenimento na qual a gente tem que ficar disputando. Não, puxa vida. Ah, não. Você gosta de Marília Mendonça? Não, tem uma menina lá que canta igualzinha a ela. Não. O que? Seus filhos, eles se dão bem lá? Não, você precisa de ver. Nossa, sabe, é corrupção. É simplesmente o seguinte, cara, hoje pode ser sua última oportunidade de você conhecer, de você salvar a tua alma. E é isso que você precisa. Entendeu? Deus pode te dar juntamente com isso todas as coisas? Pode. Mas é um caminho na qual você entra dependendo, porque nós já nascemos devendo, nós já nascemos perdidos. E existe uma oportunidade da gente ser salvo, e é Cristo Jesus. E você corre atrás e vai lá. Porque quando nós abrimos os olhos das pessoas, da nossa miséria sem Jesus, da nossa dependência, do tamanho do amor que ele teve e de criar um plano de salvação para nós, isso tem que bastar. Tem que bastar, tem que ser por isso. E é nesse ponto que eu acredito que a gente hoje precisa reciclar, entender que nós somos a única instituição, o único porto seguro, o único lugar que vai acessar a salvação, entendeu? Então, a gente tem que parar de querer... a gente foi lentamente sendo seduzido para réguas e comparações humanas. Puxa vida, se a gente fizer uma luz legal, o pessoal vem. Se o nosso som for melhor, o pessoal vem. Não, as pessoas têm que vir por Cristo, elas têm que vir entendendo que elas precisam de arrependimento, precisam de transformação de vida, precisam mudar de dentro para fora. E elas não são a resposta para o problema da igreja, não. Cristo é que é a resposta para a vida delas. Amém. Esse é o pilar, essas coisas que têm que ficar bem colocadas. Eu até faço um adendo, até por conta tem que puxar a sardinha, a brasa para a nossa sardinha, porque realmente eu me lembro de um testemunho local da nossa igreja, né, que uma certa pessoa muito... que estava começando a conhecer o Evangelho, e que disse uma vez, né, falou: poxa, pastor, eu sou um dizimista mais top aqui, né? Se eu sair daqui, você vai ter problema, né? Falou: não, se você sair daqui, Deus manda mais 4, 5 igual você. E falou assim, e sabe? Então, isso é um nível de dependência de Deus, de compreensão que Ele é a fonte e que a gente não pode tirar das pessoas a chance de ser salvo. Porque quando você alimenta o orgulho, quando você tira a confiança da pessoa em Cristo, você, querendo ou não, ela está construindo um outro Deus, que é ela mesma, ou que é a posição dela, ou que é o talento dela, ou que é o dom dela. Isso é idolatria. Deus não aceita esse tipo de coisa. Então, é uma responsabilidade nossa jogar limpo com as pessoas. Falar: gente, você pode ser o Elon Musk, aqui você não é nada. Diante de Deus ninguém é nada. E aqui você é um carente necessitado, como eu também sou. Então, baixa a bolinha, entenda que você está aqui, como eu, como necessitado, e vamos se pegar com Cristo, que o fim está próximo. E a gente precisa estar posicionado, precisa estar aliançado com Deus.